Boa noite. Que a gente possa sair, muito obrigada, dessa noite, levando para nossa casa, para o nosso espírito, tudo que nós viemos buscar. E é muito interessante esse movimento de busca, que ele é muito abençoado pelos benfeitores. Só da gente entrar na casa, já recebemos daqui a luz que foi preparada pelos benfeitores horas antes. É uma organização muito bonita que acontece no mundo espiritual. E aí eu vou até abrir um parênteses e entrar na organização da casa. Como nós andamos aí em Rio Preto e região fazendo esse trabalho, não tem como a gente ver uma organização como foi dessa casa. No momento que eu entrei ali, vem uma pessoa e pergunta: você quer água gelada ou natural? Assinar um termo de transmissão de vídeo e imagens. Aí o nosso irmão pergunta se eu quero falar no microfone com o pedestal ou sem. Aí é gravado um mini vídeo para chamar o pessoal que não pode estar presencialmente. E aí o pessoal do passe com certeza já está se preparando, e desde cedo em casa a gente sabe disso. Pessoal da evangelização. Então a nossa própria bandeira do Brasil carrega a ordem e progresso, né? E Chico Xavier recebeu a mensagem de Emmanuel de disciplina, disciplina, disciplina. E quando a gente vê uma casa com tanta organização, nós ficamos muito felizes, porque nós levamos para casa o melhor que foi dado de cada um. Que maravilha! Então, pensando nessa organização, um sistema que o ser humano, pequenininhos como somos, conseguimos fazer, estruturar, imagina então na organização do mundo espiritual, dos nossos irmãos mais elevados. Daqueles que temos notícia de quando você vai ter um AVC, infarto, eles podem interferir, interceder e bloquear aquilo por uma semana, por um mês, por meses, que é o que acontece, por exemplo, no caso, Missionários da Luz, o rapaz que naquela noite tem um problema cardiovascular. Intercede por ele porque ele tem algo a resolver aí. Não pode ser hoje desencarne, não. E vai um benfeitor e consegue. Então o poder deles é quase que imensurável para nós. Dentro desses poderes, existe uma força que nos rege, que faz com que os acontecimentos da nossa vida, os pequenos e os grandes, tenham sido todos calculados. E por eles. Não pelos humanos, por eles. E aí Jesus lá atrás diz para nós: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Aí eu falei, gente, que verdade é essa? E me libertar do quê? Eu não me sinto preso. E às vezes a gente pensa, tem certeza que você não está preso em alguma circunstância? E o gostoso de estudar sobre evangelho e doutrina espírita é o que você escuta, lê no momento, mas principalmente o que você consegue aplicar no outro dia, na semana, na vida. Falo, nossa, isso fez muito sentido para mim. Então é justamente por isso que eu vou tentar pegar as mensagens que a partir dessa frase de Jesus, de você se libertar por meio da verdade, e trazer algumas histórias de Chico Xavier com André Luiz, naquela obra que virou filme, que a gente fica muito feliz quando vira filme, porque, poxa, gente, eu tenho uma adolescente em casa, eu sou evangelizadora de adolescentes, fico muito feliz que o Cefa tem um pessoal da adolescência grande também, e aí, para você fazer um bichinho ler Nosso Lar é uma luta, hein? Aí lança um filme, aí você avisa eles, bora pro cinema? Nossa, aí é uma alegria. Aí lança o 2, aí a gente fica sabendo que Hollywood comprou o 3º, e a gente fica feliz porque a mensagem vai adiante. Nós temos um canal no YouTube, chama Espiritualidade São José do Rio Preto. E ficamos sabendo ontem, muito felizes, chegou uma mensagem do YouTube, tem muitos seguidores lá. Ô, Seander, 43 mil? 43, então é um número significativo. Aí o YouTube avisou a gente que a partir do mês que vem, as nossas palestras, qualquer coisa que a gente colocar no canal, é traduzido simultaneamente em outras línguas. Gente, isso é fantástico.
Eu morei no Japão e eu tinha uma necessidade muito grande de frequentar algum estudo edificante. Porque que gostoso, quer se reunir com os amigos, falar bobagem. A gente joga vôlei, e joga futebol, e dá risada. Só que aí fica faltando. Faltando isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Falando de espírito eterno, falando de alma, falando de como melhorar o nosso convívio, as nossas mazelas, os nossos problemas, com reajustes na nossa moral. Hoje. Não precisa nem. Nossa. Por exemplo, nutricionista. Você vai conversar com um nutricionista bom. Ele vai falar para você que o resultado virá a partir de 6 meses. Oh, meu Deus do céu. É muito tempo. 6 meses, nós somos todos imediatistas. Você quer passar fome hoje e emagrecer 3 quilos amanhã? Aí ele fala, não, você não vai passar fome, a gente vai reajustar. Agora, quando você fica sabendo que um reajuste na sua moral, agora você já deixa de sofrer amanhã, fala, eu quero isso para mim. É disso que a gente vai conversar. Partindo das obras de André Luiz, então. Vamos colocar, eu dividi algumas verdades que nós precisamos conhecer sobre o nosso espírito, do que nós nos sentimos presos em 3 categorias, que é o que a maioria de nós sofremos. Problemas de saúde, problema de relacionamento e problema financeiro. Se você não tem um dos 3, cuidado. Você está muito evoluído. Ou você não está entendendo, está alienado. Está vivendo no meio do caos e não percebeu. Então, um dos 3 pode ser que hoje a gente descubra alguma maneira de eu parar de sofrer. Eu me sentir mais livre vivendo a situação. Ou não. Pode ser que eu me liberte da situação. E a gente vai descobrir um pouco sobre isso. Trazendo, vamos colocar de início, saúde. A verdade que a gente às vezes não gosta de saber, mas a verdade necessária para você parar de sofrer. Chegou uma mãe em Chico Xavier, essa história não é de André Luiz, é um conto, e fala para Chico, por favor, Chico, eu não aguento mais sofrer de ver meu filho não podendo se alimentar. Tudo que ele come, ele passa mal. Tem alergia de tudo da queimação, ou senão tudo ele vomita. E aí Chico, filha, então, eu não aguento, uma mãe intercedendo ali pelo filho. E o merecimento dessa mãe fez com que ela vivesse a experiência da cura do seu filho. Voltou para casa, passou um tempo, ela voltou para agradecer ao Chico. Nossa, Chico, tá uma beleza, agora ele come de tudo, eu tenho um prazer de fazer a comidinha para ele. E aí, passou um tempo, ela voltou lá, falou, Chico, ele falou assim, eu sei o que você veio fazer aqui. Você veio pedir a doença dele de novo? Ela falou, como você sabe, Chico? Ele falou, ninguém ia ter uma doença dessa tão grave se não fosse um freio para o espírito. O freio dele era o seguinte, como ele não podia se alimentar normalmente, álcool, por ser uma das piores, né, substâncias que a gente coloca dentro do nosso corpo, ficou lá na lista de... Como que é a lista? De proibido. Não é de vez em quando, é proibido. Só que aí liberou, veio a cura para ele, ele começou a beber e com certeza, por ter um freio tão grande assim, já era um espírito que tinha esse vício em outra vida. Então, para desencadear é muito fácil. A gente trabalhou um livro com os jovens que se chama Se Eu Pudesse Voltar ao Tempo, de Vera Lúcia Marinzec. São 8 histórias de jovens que se embrenharam no meio das drogas e morreram por meio delas. E aí eles voltaram e contaram que muitas vezes bastou experimentar, porque experimentar recordou de tudo que viu na outra vida. Então a porta de tudo foi a maconha. Experimentou, uma menina experimentou cocaína e um dia ela morreu de overdose, porque o espírito dela recordou, ela não conseguiu parar. Olha que horror isso. Então aí estamos o álcool. O que aconteceu com ele? Bebeu, desenfreou, tratando ela pior do que um tapete, bateu nela. Aí ela foi pedir, Chico, não é meu filho, eu não estou reconhecendo. E era o filho dela, preso em uma doença, limitado em uma doença. Para o bem de quem? Para o bem dele. Eu sou mãe e a minha filha não entende ainda sobre a libertação. E ela se sente presa. Sabe por quê?
o potinho de Nutella, que existe um pó de Nutella em casa, gente. E ele fica totalmente inacessível para ela, a não ser que ela pegar a escada. Aquelas escadas que só pintor usa. E ela se sente presa nessa vontade de comer aquilo, porque a mãe malvada dela e o pai não dá. É com muita regulação. Só que se ela entendesse que é pro bem dela, mas entendesse, porque a gente fala, mas filha, é pro seu bem. Mas a gente sabe que o entender é quando vira aquela chave e você fala, eu não quero mais. Então eu não me sinto presa de ter que ficar mendigando uma colher de Nutella. Mas ela ainda não tem esse discernimento, muito menos essa maturidade para entender isso. E aí o que acontece então com esse rapaz? O freio dele na saúde, e a mãe dele sofria muito, era muito presa em seu sofrimento de entender, poxa, os filhos das minhas amigas se alimentam tão bem. Poxa, os meus sobrinhos comem de tudo e o meu filho, pobrezinho. Olha a liberdade dessa mulher. Pobrezinho dele se libertar o estômago dele para comer de tudo. Porque aí ele caiu na bebida e tudo mais que vem atrás. Então, o que nós entendemos também do livro Ação e Reação, em que nós encontramos uma mãe com um filho surdo, mudo e paralítico, pequenininho. E ela, nesse momento, estava fazendo uma oração. Então, foi a equipe de André Luiz, com os benfeitores, escutar a oração, porque nós, da doutrina espírita, sabemos, acredito que outras religiões também têm essa ideia, mas para nós tem muitas ilustrações quanto a isso, que toda prece é ouvida. Toda prece. Não existe uma prece sua que não é ouvida e atendida, mas dentro do seu merecimento, das limitações e da lei. E aí essa mãe, orando ali por ver aquela criatura, que ela também não conseguia cuidar. Então André Luiz, gostoso da gente ler as obras de André Luiz, que é aquele médico do nosso lar que desencarnou todo desavisado, que eles somos nós, ele faz perguntas como nós. Ele ficou doido de compaixão por essa senhora. Falou, nossa, mas olha o filho dela, como é que ele recebe com pouco dinheiro, um problema material, uma escassez danada. Aquela criança rejeitada pelo mundo, porque nós viemos de uma história, que é a história da antiga Grécia, e toda a história vai marcando gerações, que uma criança nascia com qualquer tipo de defeito físico, ela era jogada em uma vala, enterrada viva. Até a gente chegar na época de 1940, em que Chico viu essa situação, mas uma criança que tinha problema, também a mãe sofria porque algum castigo divino ela estava passando. Então era compaixão em cima de compaixão. Aí eles falam, faça uma anamnese nessa criatura. A criaturinha, frágil, indefesa, cega, surda, muda e paralítica. Escuta os pensamentos dela. Quando ele para, ele tinha esse poder, foi desbloqueado para ele poder vir para a Terra. Os benfeitores todos têm esse poder. Então não adianta a gente fazer uma prece assim, Senhor, eu gostaria tanto de me dar bem com meu cunhado, e dentro da tua cabeça assim, tomara que ele morra, que é uma praga na minha vida. A gente não esconde nada de benfeitor. Começou a orar, eles vêm te atender. Mas aí eles leem o que realmente existe. Que eu não quero nem admitir isso para mim, mas eles sabem do que se trata. No caso dele, desse menininho, que não falava nem com a mãe, ele leu o que o espírito estava dizendo. E o espírito, eles eram uma dupla criminosa. Deve ter sido até famosa aí, que eles fazem filmes, né, de duplas criminosas. Só que ela despertou mais rápido no mundo espiritual. Falou, não, eu preciso de uma encarnação, eu prejudiquei muitas pessoas. Tá bom, mas o seu parceiro quer ir junto. Só que ele não tem condição para ter saúde na Terra, não tem condição para ter um corpo. O que tem que vir? Ah, você vai ter que cuidar dele. Quando ele analisa a mente dessa criatura, ele estava pensando nos crimes e estava mandando. Era frágil só nos nossos olhos. Aquela criatura, se desse para ele um corpo saudável e uma mente saudável, ele arrebentaria com a sua própria existência.
Porque a gente sabe que todo mal que nós fazemos para o outro, nós fazemos para nós. Então veio esse freio, essa limitação. E aí André Luiz passou daquele momento de compaixão, de piedade, de não poder fazer nada naquela circunstância, no pedido dessa mãe, a entender o processo. Só que é claro que a oração dela é atendida, e atendida como? Você sustenta essa pessoa em coragem e resignação, que isso a gente encontra no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando eu oro, eu tenho uma melhoria? Sim. Se não puder mexer na situação, eles vão te dar força e resignação. Poxa, gente, não sei se vocês já passaram problema na vida, mas tudo que você precisa é força. É tudo. É força na hora que o despertador toca, a tua vida está um caos, mas você tem que acordar. E tem que seguir. Então, se tiver alguém que te ajuda com força, isso é maravilhoso. E essa mãe teve esse recurso, e André Luiz entendendo, então, por que aquela criaturinha estava daquele jeito. E aí eu trouxe até um livro aqui, Os Domínios da Mediunidade, é fantástico. Um capítulo que ele conta um movimento que estava acontecendo dos viciados. Em específico, eles estavam num bar. E é justamente... Aí eu acabo falando, álcool não é um negócio bom, mas se você bebe, procura não ir em ambientes que lá está solta a demanda. Porque você até conversa com pessoas que dizem assim, lá em casa eu bebo uma latinha, você acredita? Nossa, mas quando eu vou em tal lugar, eu bebo 6 e não sinto nada. Você bebeu 6 totalmente acompanhado. E tem gente que tem medo de espírito. Aí você vai num lugar desse que é treva pura. Enfim, esses espíritos ali soltos, André falou assim, nossa, porque a aparência deles é horrível. Eu falei assim, meu Deus, mas quando que eles vão se tocar de ir para o lugar onde eles deveriam estar, porque eles não deveriam estar na Terra, e pedir, às vezes, uma nova encarnação. E aí Aulus, que é o benfeitor desse livro aqui, ele explica, não, aí vem a reencarnação compulsória, que é aquela que não interessa se você quer. Porque nós aqui, vamos falar a verdade, gente, estamos na segunda melhor cidade do Brasil. Em vários tipos de análise, uma que eu fico muito feliz, que é a arborização de Rio Preto. Várias análises para chegar nesse estado. Mais de 120 centros espíritas. O que isso quer dizer? Porque eu amo nossos irmãos evangélicos. Nossa, você vê o pessoal da igreja evangélica lotada, a igreja católica é maravilhoso, mas eu fico feliz que a doutrina aqui está assim, expandindo. E nós temos amigos em outras cidades que dizem que São José do Rio Preto é referência em estudo da doutrina. Olha que interessante. Porque pode ser que outras cidades, elas têm muitos centros, mas voltados a outras coisas. E não tem problema também ser voltado à psicografia, ser voltado à cura, não tem problema. Mas o nosso é referência em estudo, ou seja, conhece a verdade, isso vai te libertar. E aí estamos aqui. Uma pessoa simples, sem discernimento sobre vida passada, futura, crescer, evoluir, pode escolher a sua própria encarnação. Imagina nós. Qual que é o problema que você está reclamando aí? Não foi compulsório. Não foi goela abaixo, você escolheu. E vamos falar a verdade, a gente é corajoso. Você chega no mundo espiritual, você esquece das pendengas todas aqui. Aí você fala assim, não, deixa eu pagar logo essa dívida aí, põe um câncer. Posso perder minha mãe quando eu for criança? Não, tudo bem, pode. A gente é corajoso demais. Aí vem um benfeitor a mim e fala, não, vamos parcelar mais essa dívida toda que você não vai aguentar. Tudo que nós temos hoje, até aquilo que você está reclamando, você pediu. E se está frequentando assiduamente centro espírita, você pediu até agora. Você emancipa do corpo, vai, dorme e pede. Aquela pessoa chata do trabalho. Uma dificuldadezinha financeira, hein? Não, eu peço para viver bastante. Beleza, aí eles vão negociar com você. Você quer viver bastante? Quanto mais ou menos? Eu quero passar de 90. Então a gente vai te dar um diabetes. Tá louco? Falei,
Se você continuar comendo desse jeito, você não vai viver mais que 90. Você não está pedindo para viver mais de 90? O que você acha de uma intolerância a glúten? Ai, nossa. E uma intolerância à lactose? Ai, meu Deus. E uns refluxos? É tudo negociação nossa. Negociação aqui e agora. Você quer viver mais? Tem que comer menos. Olha que lasqueira. Aí antigamente não tinha essas coisas, essas intolerâncias, essas alergias, não existiam essas coisas não. O povo morria com 50. Gente, saiu uma matéria, meus amigos, a gente tem grupo de zoeira, né? Nós temos o grupo do Evangelho, nosso grupo de zoeira chama o Grupo de Zoeira do Evangelho. Aí lá mandaram uma matéria, um recorte de jornal, que uma senhora idosa, o trem atropelou ela tinha 42 anos. Aí segue a zoeira, né? Porque eu tenho 46, a turma toda tem a minha idade. Era considerado idoso. Tem problema ser considerado idoso? Com certeza não. Eu quero ser idoso, eu quero ver neto. Falaram para mim que neto é o trem bom demais. Eu amo ser mãe, imagina ser vó, então. Você mima, faz de tudo e devolve. Devolve, busca de vez em quando na escola. Olha, isso é bom demais, né? Então, tudo nós escolhemos. Tem programação divina. Mas o restante a gente escolhe. E aí, esse pessoal que estava no bar, André Luiz perguntou, é compulsório? Então, mas como funciona? Olha o que Aulus respondeu, que interessante. Temos, por exemplo, nas reencarnações compulsórias, mongolismo, que hoje tem outros termos, hidrocefalia, paralisia, cegueira, epilepsia secundária, idiotismo, aleijão de nascença e muitos outros recursos angustiosos, embora necessários, e que podem funcionar em benefício da mente desequilibrada desde a plena infância. Na maioria das vezes, semelhante processo de cura prodigaliza bom resultado pelas provações obrigatórias que oferecem. Então, eles pegam espíritos viciados que não querem fazer o trajeto como nós fizemos. Bora negociar. Ô, Estela, sabe aquela pessoa que você não gosta? Vai ter que nascer irmão. Eita, lasqueira, hein? Ai, não, vai vir. Deixa eu viver um pouco, né? Viver outra encarnação aqui, ó. Se batia o tempo todo. Vai mais para frente. Beleza, vem cunhado. Lá na frente. Você viveu 25 anos em paz. Aí você é apresentado para aquela pessoa. E foi você e ela que escolheu. Só que lá a gente aperta as mãos, bora. Bora adquirir um pouco mais de luz, né? Vamos, a gente consegue. Aí chega. Não fui com a cara. Meu santo não bateu. Não bateu mesmo. Sei se batia 10 encarnação passada. Aí na hora que olha, fala, meu Deus do céu, não gostei não. Olha que meu sexto sentido, 10º sentido, você leu a mesma coisa. Só que é só uma justificativa para eu encontrar a verdade dentro de mim. Qual o objetivo, a finalidade da encarnação? Evoluir. Tem como você evoluir com ranço de alguém? Ranço é uma palavra interessante, né? Quantas pessoas você tem ranço? Quanto mais ranço você tem, menos evoluído você é. Uia, ai, doeu, hein? Ô, Estela, mas eu tenho justificativa. Até você vai ficar com ranço dessa pessoa. Eu sei, eu sou humano. Mas é interessante a gente saber, né? Que parece que quando eu digo que eu tenho ranço de alguém, a pessoa é um nada. E eu sou um tudo. Mas o pouco evoluído sou eu. Daí, continuando aqui na saúde, a gente vê entre a terra e o céu que eles perdem um bebezinho que já nasce com uma dor muito forte, em que 2 encarnações, uma ele se suicidou se afogando, outra ele se suicidou tomando veneno. Ele acabou com o esôfago dele. O que acontece quando ele reencarna e pega uma mãe muito amorosa, porque vai aceitar um filho que vai desencarnar em tenridade. Quem que aguenta isso, cara? Tem que amar muito. Fala, mãe, mas eu preciso. Tá bom, filho, eu aguento. Gente, como é que você fala com uma mãe que perdeu um filho, que ela que pediu isso?
Que bom que aqui eu posso falar abertamente, está sendo gravado. Porque olho no olho é muito difícil. Você só sabe abraçar essa pessoa. É muita dor. Mas ela pediu. Falei, não, eu quero. É para ele se recuperar? Vou junto. Eu vou junto. E aí, para ele recuperar o esôfago. Isso quando não é aborto. Porque eles chamam o nosso o útero de câmara restauradora, regeneradora, a mais eficaz de todas. Porque a gente pensa que o processo no mundo espiritual existe, né? Até o próprio filme ilustrou, e no livro é muito mais, que você recebe passes e entra lá em uma câmara. Entra numa câmera, eu tô falando câmera, né? Câmera interesse. Aí você entra numa câmera, tá? Te rejuvenesce um pouquinho. Mas em caso de suicídio, é útero. Se você já abortou alguém, você fez um favor danado para esse espírito. E com certeza é um espírito da linha familiar sua. Não dessa vida, mas de outras. E aí a gente pensa, o que eu fiz de errado? Será que eu não desejei essa criança? Eu abortei uma criança de 3 meses. E ele estava com o coração batendo. E o médico, por eu estar com uma dose de remédio para dor muito forte, ele olhou para mim e falou assim, que tanto de dor você está sentindo? Aí eu falei, uns 8, porque eu estava morrendo e não sabia. Estava toda tomada de sangue, só que eu ouvi o coração batendo. Eles me levaram lá, aí sabe aquela situação, gente? Chama um médico, só um minutinho. Chama outro, filho, o negócio está encrencado aqui. E o coração do nenê, tutu. Aí ele falou para mim, Estela, a gente vai te levar, você está com uma gestação ectópica, que é aquela que nasce nas trompas. A gente vai te levar ali naquele banheiro, você coloca um roupão, que imediatamente você vai entrar na sala de cirurgia. Eu falei assim, eu posso ligar pro meu marido? Ele falou, não pode. Posso mandar uma mensagem? Ele tá ali fora com a minha filhinha de 3 anos. Ele falou, uma mensagem pode, já tomou o telefone da minha mão. Quando eu fui no banheiro, eu sabia que era hora de se despedir daquela criança. Que ele estava em mim 3 meses e tem um vínculo com isso. Então eu me despedi daquele processo e eu penso, de alguma maneira, eu acho que eu ajudei ele. E é isso que a gente tem que pensar. Porque se há uma câmara regeneradora, restauradora, é isso que acontece. E pode ser que essa criança viria para mim novamente, mas o desejo de eu e meu marido da gente engravidar novamente, ter outra criança, cessou. Então o processo acho que era esse, era só esse momento. A gente não quis mais ter outro filho. Bom, sabendo disso, então, nós vemos essa criança no livro Entre a Terra e o Céu, que ele desencarna. E nasce de novo no livro, gente. Spoiler, porque esse livro vale muito a pena ler. Eu posso contar qualquer detalhe que acontece tanta coisa no livro, que vocês vão esquecer. No mesmo livro, ele desencarna e reencarna. Na mesma família, só que aí ele nasce curado. Então teve todos os processos de cura dele. É muito maravilhoso. Só que aí quando você vê aquele problema aqui na Terra, que André Luiz fala, uma vida, um dia. Gente, eu não vejo um dia. Você vê uma mãe que perdeu um filho, que arrancou o coração dela e parece que ela vai viver o resto da vida sem filho. E aí vem uma explicação dessa. Ele estava se regenerando e ele volta. Tá ali ele de novo. Só que a saudade daquele era a mesma, né? Mas vale a pena a gente conhecer esse tipo de verdade para a gente se libertar de um pouquinho de dor. Um pouquinho que seja. Continuando, a gente entra na área dos relacionamentos. Eita, relacionamento. Estela, minha família, o pessoal é tudo assim. E nasce aquele ser assim, ó. Deus piscou. A cegonha entregou na casa errada. Não é possível. Ninguém se dá bem com essa criatura. Então, a gente vê no livro Nosso Lar, por exemplo, que a mãe de André Luiz falou, filha, eu vou reencarnar com seu pai. E o pai? Ixi, Maria, tinha amante, alcoólatra, viciado em jogo, e vai reencarnar com esse homem? Vou. Sabe quem vai ser as 2 filhas dela? As 2 amantes. Como que vai vir essas criaturas? Caprichosa, espremendo o pai para tudo. A mãe elas vão amar. Mas aí o pai fica de cabelo em pé, o final fica careca, igual meu marido. Caiu já esse cabelo.
2 filhas. Exige, cobra, mimada, não é? É o processo. A gente pensa, mas essa menina não tem que dar para ela que basta. Não basta. Coisa de outra vida. É claro que a gente não vai cedendo a capricho. A gente vai desentortando, conforme vai nos apresentando as deficiências do espírito. Tem um texto, inclusive, de Maria Dolores, que ele fala de acidentados da alma. Ela fala, o texto se chama Acidentados da Alma. Porque quando nós vemos uma pessoa que está com uma dificuldade física, nasce em nós, né, aquela compaixão, desejo de ajudar, e ser ali compreensivo com o que vier daquela pessoa. E quando a pessoa é acidentada da alma, a compreensão é mais difícil. E às vezes ela é acidentada da alma. E esse acidentado da alma é uma pessoa agressiva, que fala o que vem na cabeça, que nada que você dá tá bom, que mesmo que você ama, é uma pessoa ingrata. Acidentados da alma. E possivelmente, vamos tirar a capa de vítima. Nossa, olha, eu fiz tanto por essa pessoa e essa pessoa é assim. Você sabe o que você fez na outra vida? Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esquecimento do passado. É uma bênção. Se mostrar o que você fez para essa criatura na outra vida, você deita no chão e fala, pode pisar que eu mereço. Aí aqui, tá tendo um caprichinho, tá tendo outro. Ah, não tô aguentando. Não aguento mais esse moleque, não. Se a gente sair um pouco do papel de vítima, já melhora muito a nossa vida. Só que para sair do papel de vítima, eu preciso ter essa verdade dentro de mim. Ah, mas Stella, eu não sei do que aconteceu no passado. Mas a gente sabe o que acontece agora. Você veio para evoluir. O papel de vítima é muito pernicioso. Jesus não ensinou isso para nós. Jesus ensinou mansuetude, coragem. Mas em nenhum momento a gente viu ele ser vítima. Ah, não, Estela, quando ele estava na cruz, ele falou, Pai, Senhor, por que me abandonastes? Ele estava cantando um salmo, recitando um salmo. Que o salmo era cantado, recitado. E aí muitos acham, nossa, olha, Jesus fraquejou. Olha ele lá. Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Ele estava recitando. Jesus não fraquejou e nós fraquejamos o tempo todo. O tempo todo. A pessoa fez uma coisinha, nós somos frágeis. E aí pensa, o que você deve para essa pessoa será? Para eu não estar aguentando uma... Ingratidão é um negócio muito difícil, gente, muito difícil. Mas vamos falar a verdade? Tudo que você fez para essa pessoa ingrata é sua essência, você faria tudo de novo. Tudo de novo. Aqueles 2 discípulos que caminhavam com o mestre, a gente vê aquele povo caminhar com o mestre, já lembra, né? É aquela roupa de Sócrates, caminhando na grama. A história é assim. Estava caminhando o mestre com seus discípulos. E aí ele vê um escorpião lutando para se salvar na água. E ele vai, salva, coloca ele na grama. Quando ele coloca na grama, o escorpião pica. Mas, mestre, o senhor não sabia que a natureza do escorpião é picar? E ele falou, e a minha natureza é ajudar. A sua natureza deve dizer para você o tempo todo que você faria tudo de novo por essa pessoa, então não sofra ingratidão. Tem uma mensagem do livro Pão Nosso, maravilhosa, curta, eficaz, mas que a gente não usa. Deus sabe quem tu és, e isso basta. Basta para nós? Basta nada. Faltou o fulano não te mandar obrigado, você está todo milindrado. Não basta. Trabalho no centro. Aí eu fui lá, nossa, o pessoal nem viu que eu arrumei as cadeiras. Você está trabalhando para quem? Para o ser humano? Sério isso? Você vem num centro espírita trabalhar para o ser humano. Faltei 2 vezes no centro lá, o pessoal nem me ligou atrás de mim. Faltou 2 vezes no centro, se alimentou 2 vezes a menos. É interessante, né, quando nós revertemos o papel, entendemos a verdade, para de sofrer. Sai do papel de vítima, ninguém vai atrás de você. Tá todo mundo na luta. Poxa, o fulano não me ligou. Poxa, o fulano não mandou mensagem. O fulano tá lutando também.
O que nós perdemos de trabalhadores na casa nossa, porque, poxa, peguei dengue, tá certo. A gente deveria prestar atenção. Né? O fulano faltou, vou mandar uma mensagem. Mas como está o seu dia a dia? Não sei vocês, mas o meu está corrido. Se o fulano tivesse falado para mim, ô Estela, tô com dengue aqui, eu ia na casa dele. Pô, vamos aí. Mas não, ele está lá como? Ninguém liga para mim. Ninguém sentiu minha falta. Coitado de mim. Aí sai da dengue e entra em um processo de baixar a imunidade pior. Sai da dengue e entra na pneumonia. Sai da pneumonia e entra na virose. Imunidade baixa. Pensamentos ruins. E a verdade disso tudo? A verdade é que você está aqui para lutar. Existe uma música muito bonita mesmo, que eu gosto até de contar para criança, que é aquela que a pessoa estava sofrendo e diz para Jesus, Jesus, eu estava caminhando na areia do mar, e aí eu olhei para trás, não te vi, e eu pedi por você. Aí Jesus vem e fala assim, sabe aquele espaço na areia? Eu estava te carregando. Que lindo. Nós não somos mais essas pessoas. Nós somos guerreiros. Nós temos que falar para Jesus, conta comigo para melhorar o mundo. Que hora que eu vou querer sair do colo de Jesus? A gente conta um com o outro no mundo. Agora, se eu continuar aquela criancinha, poxa, não olhou para mim, não falou obrigado, não me viu, não me enxergou, não me deu, não mandou mensagem. É criancinha. Criancinha não assume a rédea da vida. Criancinha não traz paz para o mundo. E todos nós precisamos da paz um do outro. O mundo é uma esfera. Que enquanto tiver um sem paz, está me afetando. Aí, continuando aqui, nos relacionamentos, a gente vê, por exemplo, os filhos que nascem no filho do mundo maior, quando ele vai até assassinar a mãe, o marido assassinar a mãe, o filho mais velho interfere, só que é desafeto do pai. Aí, o que eles fazem? Eles acordam a menininha, porque a menininha não era desafeto. A menininha é de outra vida ali, que já se dava muito bem com o pai. E acorda ela, o que você está fazendo, pai? Ele estava programado de matar ela. E projetar um suicídio, porque ele tinha um amante. Olha que loucura. E o menino? O menino era desafeto. Ele pulou na frente, ele falou, sai daqui, moleque. E como que nasce um desafeto na vida da gente? Se não é assim, no livro dos Espíritos, por que você tem que passar pela infância? Porque a infância gera ternura. Ternura é um trem, gente. Pergunta para você, por quem você sente ternura? Sabe qual muitas vezes vai ser a resposta? Por um gatinho filhote, um cachorrinho filhote, que até quando o cachorro cresce, você já perde a ternura por ele. Imagina ter ternura pelo teu marido. Olha o meu marido. Ele é mais alto que eu, mais forte que eu, considero mais inteligente que eu. Como é que eu vou ter ternura pela praga? É esforço. Não tem ternura. E aí você vem pequenininho, ajeitadinho, não sabe comer sozinho, não sabe se limpar, não sabe andar. Aí vem teu inimigo no colo assim, com o esquecimento do passado, com a bênção divina, pequenininho, aí você ama. Aí quando chega na adolescência já é outra conversa. De 9 anos para frente perdeu a proteção do lar. De 9 para lá, de 12 para lá, já reencarnou os vícios. Meu Deus, abduziram meu filho. Veio outro aqui. Aí a gente vê no capítulo Missionários da Luz, Segismundo. Triângulo amoroso, esposa, filho e pai. Eles tiveram o primeiro menino, um anjinho. E o segundo tinha que vir, que era o Segismundo. Só que faz vidas e vidas que eles estão lutando pela mesma mulher. Olha que encrenca, gente. Aí nasce aquele filho apegadinho na mãe. Nossa senhora, que o pai olha assim. Eu chamo o pai no futebol comigo, não vai ficar grudado na mãe dele. Segismundo queria nascer. E quando o pai dormia, ele sabia que era esse o chamado. Pasmem o que conta no livro. Ele matava em vida os seus próprios espermatozoides.
danificando o processo da gravidez. Olha isso. Aí chamaram o menininho, já era filho dele, não é o que Sigismundo. Chamaram o menininho, ó, você tem que começar a rezar em casa, tá? Chamaram no mundo espiritual. Falou, ó, você vai acordar. Aí tá bom, pai, vamos rezar? Vamos rezar. Porque toda oração enfraquece o poder do mal e aumenta o poder do bem. Toda oração. O que tá passando, tá vendo? Ah, eu ando brigando ultimamente. Ah, eu ando estressado. Ah, eu tenho ciúmes. Ah, não sei, meus negócios dando certo. Que hora que você tá orando? A oração enfraquece o mal. E aí, conseguiram fazer com que Sigismundo vá nascer. Com certeza, não vai nascer um menino fácil. Eles estão brigando há muitas vidas. Mas é isso que é para ser. Então, eu não sei qual é o parente difícil de vocês. Mas saibam, gente. Você pediu muito para nascer com essa pessoa. Muito. Até aqueles do trabalho lá, vixe, você for concursado, então, você luta uma vida inteira porque você quer uma carreira de sossego, concursado. Não sou mandado embora, mas o fulano que senta desse lado e o fulano que senta desse lado também não é mandado embora. É quase que um casamento. E você acha que Deus vai pôr qualquer um? Com certeza não. Todas as pessoas do nosso caminho. Imagina que nasce do nosso sangue, então. Ou que somos do mesmo sangue. Temos o mesmo sobrenome. Nossa Senhora. Para de olhar que você é vítima. Você matou a família dessa pessoa aí, ó. Você empurrou ela ladeira abaixo. E agora nasceu aí, ó, prestando conta. Parece difícil pensar assim, mas o intuito, o objetivo, a conclusão disso tudo é amar. Ah, até parece, hein? Amar é difícil demais. Respeita, compreende, porque o degrau, o amor, é o topo da escada, o topo da montanha. Para você chegar nesse topo, tem muitos degraus. É compreender, respeitar. Tá bom demais. Porque a gente quer chegar lá no topo, igual aquelas propagandas, né? Do Boticário, propaganda de margarina. Ah, tem muitos degraus antes. Você não tá nem respeitando a pessoa. A pessoa vem falar com você, você é todo grosso. Você não compreende a pessoa. Não faz menor questão de compreender. Como é que vai amar? Não conseguiu os degraus de antes? Ter paciência com a pessoa. Aí, para terminar, é a falta de dinheiro. Rapidinho eu vou falar da falta de dinheiro, porque quase ninguém vive isso, né? Tá todo mundo no positivo. Quer um pix aí? Então, a falta de dinheiro, a gente tem que ser muito sincero. Essa daqui eu não vou nem trazer mensagens do André Luiz. Vamos colocar na vida, de verdade. Outro dia eu estava subindo um pontilhão perto da minha casa. É um pontilhão que na via que você tá, só passa seu carro. Então, com certeza, dá um congestionamento se tiver alguma tartaruga ali. E tinha um menino empinando uma bicicleta. E ele empinava, gente, a bicicleta, olhava para trás, já estava o meu carro, o outro carro, e ele ria da nossa cara, porque só passava ele. E aí ele descia, e aí já estava juntando mais carro. Imagina essa praga com um carro bom? Se com uma bicicleta ele está causando desse jeito? A gente tem que ser sincero. Quem eu... Não, Estela, não. Eu quero um carro... Lá no fundo, você quer um carro bom? Bom. Aqueles. Todo mundo tem o seu na cabeça. Aqueles. Você quer pra quê? Ah, tem conforto, tem isso. Quando meu marido vai tentar convencer que carro não vai trocar, ele vem falar dos airbags, do freio ABS, não sei das quantas, da segurança do carro. Dentro de você está se imaginando chegar na casa daquele cara, ou do vizinho, descer do carro assim, nunca para o carro em frente de casa, mas trocou de carro, para em frente. No fundo, a gente tem que ser muito verdadeiro. Essa verdade vai te libertar de por que você não está conseguindo comprar. Ah, porque eu sou amostrado. Se você conseguir chegar nesse resultado, você se liberta. Pô, cara, não. Ixi, Maria, não quero causar inveja para ninguém, não. Porque inveja
é uma energia de permuta. Jogou o jogo da inveja, ela volta. Você quer o carro para quê? Para mim, para minha família, me ajuda, assim, eu não quero fazer... Ah, mas meu primo esfregou o carro dele a vida inteira, agora que eu consegui um melhor que o dele, recua, senão você não consegue nem pagar. Da primeira semana vem um risco. O portão, do nada, o portão nunca desceu sozinho, ele desce no teu carro, assim, ó. Faz um e volta. Por quê? Porque o meu desejo não era ter uma causa melhor para mim, para minha família, era mostrar. Recua. Esses montes de defeitinho tá acontecendo na tua vida, porque você não tá perguntando as verdades dentro de si. Gente, comigo era imediato. Eu lembro até hoje, eu andava de bicicleta, lá na Avenida Vetorazzi, e o caminho era longo. E passava uma moça perto de mim, que era uma moça, sabe quando você vai crescendo junto, vai vendo junto? Eu de bicicleta e ela com uma moto. Aí, eu lembro que a primeira moto que eu tive era uma CBR, era grande, assim. Nossa, comprei, parcelei 200 mil vezes, comprei. E chegou o dia fatídico, eu e ela no semáforo. Ela me viu mais de ano subindo aquilo de bicicleta de língua para fora. Vocês não sabem o que aconteceu. Eu olhei do lado, era ela. Eu vi que ela olhou do lado, era eu. Aí eu fiz... Gente, eu fui sair, eu afoguei a bendita da moto. E o tanque estava cheio. Quem disse que eu aguentava segurar aquele trem? Aí ele deu uma tombada e veio outra pessoa. Situação mais ridícula que vocês pudessem imaginar. E aí ela pegou a motinha dela. E aí você fala, cara... Aí eu acho que vem um benfeitor e fala, você quer mais? Mostrada. Então tem algumas coisas, você fala, por que isso aconteceu comigo? Se pergunta, mas tem que ser muito sincero e corajoso. E o gostoso é que você não precisa contar para ninguém. Seja corajoso. Ah, eu quero morar num condomínio. Por quê? Ah, porque é segurança. Dentro de você tá assim, porque quando toca o interfone, eu consigo saber, eu posso falar que eu não estou em casa. Eu não preciso ficar recebendo minha sogra o tempo todo. Ela vem do nada em casa. Pergunta para si mesmo, por que você quer as coisas de verdade? Porque pode ser que você quer por coisas que não são boas para sua evolução. Aí o que o teu benfeitor faz? Ele vai bloqueando. Cara, mas tudo dá errado. Mas dá errado, mas dá errado. Dá errado que é pro seu bem. Olha que inferno isso, gente. Só que no momento que eu descubro, não, peraí. Eu quero uma casa melhor, mais confortável. Por quê? Porque aí eu vou dar, já que minha sogra gosta de vir em casa, eu vou oferecer para ela, toda vez que ela vier, um conforto melhor. Vai trabalhando isso, vai trabalhando. Agora, o desejo de não atender as pessoas, você não vai para lugar nenhum. Não vai, não vai. Então, essas dificuldades da vida, nós temos que perguntar quais são as verdades nossas, o que mora realmente no nosso coração. Há 10 anos atrás, gente, para terminar, vou ser bem sincera com vocês. 10 anos, a minha filha tinha 9, tem 9 hoje, minha filha não tinha nascido. Minha mãe andava para lá e para cá. Eu acho que se naquela época eu tivesse a condição financeira que eu tenho hoje, eu não estaria aproveitando a vida que eu tenho hoje. Porque a minha mãe é acamada faz 2 anos. Se há 10 anos atrás, com menos discernimento, menos conhecimento da verdade de mim que eu tinha, tivesse dinheiro, a minha mãe não estaria com o vínculo que ela tem comigo hoje de cuidados, que eu teria contratado alguém. E qual o problema de contratar alguém, Stella? O problema, não existe o problema, desde que você continue com o vínculo. Mas eu sou uma pessoa que eu gosto muito de trabalhar e estudar. Eu ia ver minha mãe, eu acho que uma vez por semana. Oi, mãe, tudo bem? Acamada, né? Ela tá deitada aqui. Oi, mãe. Ai, que você tá linda, cheirosa. Tchau, mãe, beijo. Na outra semana eu voltava, na outra eu voltava. Talvez, se eu tivesse dinheiro, há 10 anos atrás, tivesse minha filha, vamos colocar em uma criança, o momento que dá mais trabalho, 1, 2 aninhos, eu teria uma babá. Qual o problema de ter babá? Nenhum. Desde que você continue sendo mãe. Você terceiriza algumas coisas. Mas uma amiga minha disse assim, Stella, eu
Tive uma experiência essa semana que ela é babá. Nossa, mas eu fiquei boba, hein? Fiquei um mês lá na casa da pessoa, que eu estava de férias no meu trabalho, então eu fiquei lá. Sério, eu te juro, a mãe nem chega perto da criança. Ai, que linda, tomou banho. Aí eu vou pra academia, que eu tô atrasada. Ai, que linda, que fofa. Já fez dever de escola? Ai, que linda, tem que trocar essa blusinha que tá suja. Ela não tocava na criança. E sem julgamento, gente. Às vezes, 10 anos atrás, essa pessoa seria eu. Muitas vezes o dinheiro vai te esculhambar. Ó, eu tenho compromisso no centro que eu trabalho. De segunda, de quinta, nós fazemos palestra de terça, de quarta, ou de terça, de quarta, às vezes a gente varia, para poder levar as meninas, minha mãe, a gente vai levar elas num parque de diversão que montou aí perto de casa. Uma vez na semana a gente tem uma folga. Se eu tivesse, mas sabe aquele dinheiro mesmo? Tem tantos países no mundo, gente, que eu gostaria de conhecer. Eu não sei se eu ia ter essa disciplina. Aí a gente ia mentir para nós mesmos, né? Ah, a gente faz live da Grécia, a gente faz live do... É difícil, mas a gente tem que admitir. Então, talvez, o dia que eu criar consciência de mim, pode ser que eu ganhe mais. E aí eu continue fazendo as mesmas coisas. Mas eu preciso ter a verdade dentro de mim, quem eu realmente sou. Quem eu realmente sou. Porque daí ela vai me libertar de todo esse sofrimento, toda essa sensação de vítima, das circunstâncias, do mundo e de Deus. E é isso, gente. Muito obrigada. Boa noite a todos.